Hoje nós vamos para desobsessão, né? Então, é a continuidade da aula passada, né? Na aula passada, a gente viu como que acontece o processo da obsessão, e hoje a gente vai ver aqui, né, quais são as práticas, quais são as técnicas que o Espiritismo traz para a gente, para que a gente promova a desobsessão, certo? Então, vamos lá. Cláudio, apaga essa primeira luz daqui, ó. Isso. Então, ó, o objetivo dessa aula, conhecer, né, as profilaxias, essas técnicas que combatem a obsessão. E aí tem alguns específicos que a gente vai conhecer, diversas técnicas da desobsessão e a eficácia de cada uma delas. Vamos entender o conceito do passe como essa técnica de transferência de energias, que é importante no processo da desobsessão. Entender a presença do auxílio espiritual nas desobsessões e explicar, né, como que o Espiritismo auxilia para a profilaxia das obsessões. Esses são os assuntos que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar na aula propriamente dita, eu gosto de trazer alguns slides para a gente relembrar o que foi dito na semana passada, porque, às vezes, tem gente que não veio na aula anterior e aí fica perdido, então a gente começa todo mundo na mesma página, tá bom? Então, semana passada, foi Luiz, não foi que fez a aula? Foi. Luiz trouxe para a gente quais são, né, o que a gente faz, qual é a nossa parte importante no processo obsessivo, né? Falou para vocês qual é a diferença entre obsessão e influência espiritual, né? E a gente entendeu que a obsessão começa onde? Começa em mim, né? E só exemplo, né, gente? Só em aspecto de exemplificar, né, que todos esses comportamentos, pensamentos, sentimentos, tudo que a gente emite para o universo, volta para a gente, né? Ramatiz, que é essa frase que eu trouxe aí, é um espírito hindu que ele disse assim, ó, refleti quanto ao que pensais e saberei com quem andais. É aquela frase que mãe e vó fala para a gente, diga-me com quem anda e te direi quem és, né? Aí, no Espiritismo, a gente diz, diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, né? Quem eu sou vai atrair para perto de mim pessoas e mentes de igual semelhança vibracional, certo? E aí, Ramatiz modifica ainda mais essa frase, né, dizendo, refleti quanto ao que pensais e saberei com quem andais, né? E tem uma outra frase de Ramatiz que ele diz assim, para onde vai o pensamento, vai a vida. Né? Então, o que eu emito para o universo, a forma com que eu faço as minhas escolhas, me comporto, sinto, falo, ajo, tudo isso vai criando em volta de mim um campo, né? Um campo energético, um campo vibracional. Algumas filosofias chamam de campo mórfico, né? E esse campo é o que vai atrair, por isso eu trouxe essa figura aí de um imã, né? É o que vai atrair para perto de mim pessoas, espíritos, mentes, né? De igual semelhança. É lei da física, né? A gente atrai e repele, certo? Então, isso é só um relembrando aí do que a gente viu na semana passada. Também, ainda dentro do relembrando, né, essa conexão se dá através das ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra a receptividade no obsediado, acentuando as suas preocupações, fobias e tendências. Então, também a gente entender que o outro espírito, né, que a gente chama de obsessor, mas que a gente já entendeu que
Nem sempre é um obsessor, nem sempre é um espírito que está ali com o intuito de lhe fazer o mal, lhe prejudicar, né? Embora prejudique e embora faça o mal. Esse espírito, essa pessoa, não é responsável pelo que você faz. Está escrito ali, ele acentua. Então, se eu entrei numa situação lá de agressividade, de briga, seja lá do que for, eu cometi isso porque eu estava obsediado. Não, eu cometi isso porque eu tenho a agressividade dentro de mim. Embora eu me mantenha uma pessoa tranquila, calma, serena, a agressividade está dentro de mim, porque dentro de nós está tudo. Né? Como a gente costuma dizer, o bom, o ruim, o certo, o errado, todo mundo é capaz de tudo. Tudo eu tenho dentro de mim. E quando eu estou num processo obsessivo, eu posso ter esses comportamentos, vamos dizer assim, que a gente julga ruim, né? E que eu não tenho, eu não sou assim. Você pode não se comportar, mas você tem dentro de você. Então, a gente dá essa desculpa, não, fulano brigou, agrediu, não sei o quê, foi o obsessor. Não, não foi o obsessor, foi ele. Certo? Então, o nosso pensamento é essa radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa essa atração. Isso ainda é da aula passada. A gente ainda está falando da aula 12, por enquanto, tá bom? E aí, no livro lá de Sueli Caldas, que chama Obsessão e Desobsessão, ela traz no capítulo lá 1, parte 3, essas duas frases. Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade, a desobsessão, né? E em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, orientado pela doutrina espírita. Então, o que está dizendo aí nessa frase primeira, quando ela chama de regeneração da humanidade? Ela está dizendo que o dia que nós pensarmos bem, que nós formos pessoas boas, que a gente tiver bons comportamentos, sentimentos, atitudes, né, sensações e tudo isso, não vai precisar mais de desobsessão. Só que isso ela chama de regeneração. E o Espiritismo tem uma máxima que a gente sabe, que nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para o planeta de... Então, não chegamos lá ainda, né? Ainda somos flores que não se cheira, né? Flor que não se cheira, né? Adenauer tem uma brincadeira que ele fala assim, uma brincadeira verdade, né, gente? Ele fala em tom de brincadeira, mas é uma verdade, que ele diz que hoje é a nossa melhor versão, né? Então, a Alessandra é a melhor versão minha, do meu espírito, do espírito que eu sou. Imagine há 10 encarnações atrás, a miseravona que eu não era. E vocês também estão rindo de mim, não, é de todo mundo, né? Se eu hoje já não sou flor que se cheire, né? Se eu hoje, e vocês também, eu não vou ficar nessa sozinha, não, todo mundo, né? Se todo mundo tem egoísmo, maledicência, inveja, fofoca, ciúme, tudo isso, e a gente já acha que a gente é boa pessoa, né? Se perguntar, a gente, não, eu sou uma boa pessoa, não desejo mal a ninguém, não mato nenhuma barata, né? Mentira, eu também não mato, eu corro, né? Mas imagine há 10 encarnações atrás, quanta coisa, né, a gente fez, porque era daquela época, é o que a gente podia fazer com quem a gente era e com o que formava a gente naquela época, né? Mas a gente fez, né? Então, essa regeneração da humanidade, essa desobsessão aí que Sueli Caldas fala, ainda vai demorar um pouco, né? Porque a gente ainda tem muitos, aspas, erros, né? A gente ainda comete muitos erros, né? Então, a gente está dando ao universo as características necessárias, né, aonde pode acontecer um processo de obsessão ou de uma influência espiritual, certo?
E aí, André Luiz, também no livro Desobsessão, ele fala várias coisas aí nesse texto, tem várias camadas, né? Ele diz assim: todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Deixa eu beber água, gente. Eu já falei 2 horas, deixa eu falar mais 2 agora, né? Então, que eu disse que tem várias camadas. Primeiro, ele já começa dizendo assim, ó, nós temos uma cota de obsessão em maior ou menor grau. O que André Luiz está dizendo aí? Que obsessão é igual gripe e dor de cabeça. Se você não passou, vai passar. Pelo menos uma vez na vida, numa encarnação. E que você já passou em várias outras encarnações. Né? Por que ele afirma isso? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Né? Então, aquela frase anterior de Sueli Caldas é que o planeta de regeneração a gente não chegou ainda. Né? Somos espíritos imperfeitos. E com essas imperfeições, a gente acaba, né, cometendo situações, mal-entendidos, desavenças, né, mágoas, traições, angústias, tristezas, e fora isso, o próprio dia a dia. Não tem quem viva numa linha reta, né? Por mais que você seja uma pessoa da paz e do bem, vamos dizer assim, você tem seus estresses, né? Você tem suas angústias, você tem suas tristezas, suas preocupações, né? É com a família, é com o financeiro, é com tudo. É com o filho, é com o marido, é com tudo. Uma doença que chega em você ou numa pessoa querida. Tudo isso faz com que a gente viva numa montanha-russa. E essa montanha-russa é que propicia essa frase aí que André Luiz afirma, né? Todos nós temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. Por quê? Porque quando a gente está nessa onda de vai e volta, nessa onda aqui, a gente está abrindo essas brechas para que pessoas cheguem. Certo? E, de novo, nem sempre para fazer o mal, não. A gente tem que tirar da cabeça essa história de que obsessão é o bicho ruim, é o coisa ruim que está querendo fazer mal a gente. Às vezes é só uma companhia, é só uma afinidade, né? Que não está com a intenção de te fazer o mal, mas está te prejudicando de alguma forma, né? E aí ele diz, e todos estamos trabalhando pela própria libertação, ou seja, estamos em evolução, né? Todo mundo quer ser um espírito melhor. Se você não está querendo ser um espírito melhor, você está perdendo sua encarnação, né? À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um observe como vai indo o seu. Então, como que é esse teste do nosso processo desobsessivo? É só a gente parar para observar como está a sua vida. Façam essa pergunta aí, uma pergunta retórica. Como está a minha vida? Está indo para frente? Está estagnada? Como estão as minhas relações? Como estão os meus processos? Os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios estão sendo realizados? Não estão? Eu estou tendo mais problema do que outra coisa? Está tudo errado, como diz o povo, ladeira abaixo, né? Como que está a minha vida? Eu entendo esse processo desobsessivo aí que André Luiz fala sobre isso, né? Porque se está tudo atravancado, tudo dando errado, pode ser um processo obsessivo, né? E aí o que eu preciso fazer? Mudar quem eu sou, mudar o que eu estou fazendo. Né? Tem uma frase aí que vive aí pelas redes sociais que diz, se você não está gostando do que você está recebendo, mude o que você está oferecendo, mude o que você está fazendo.
Porque a gente entendeu que o processo desobsessivo sou eu que faço, né? A gente hoje vai ver aqui algumas técnicas de desobsessão, mas eu já digo a vocês, todas essas técnicas são profilaxias e são temporárias. Nada é definitivo. A única coisa, a única técnica eficaz e definitivo é a mudança de comportamento, né? Que é o que Kardec traz lá no Livro dos Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela... Ninguém leu o Livro dos Espíritos? Vou aproveitar para fazer a propaganda. Os livros estão em promoção hoje, viu? O Pentateuco está todo por R$20. Qualquer livro de Allan Kardec, R$20 na promoção hoje na Livraria Harmonia, né? Temos vários livros em promoção. Os livrinhos pequenos, R$15. Continuidade do Eu está com desconto fabuloso. Comprem, né? Fechei parênteses. Já comprou, ó, tá vendo? Coleguinha aqui já comprou. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. E isso aí é o pulo do gato da desobsessão. Se você não mudar quem você é, nada vai mudar à sua volta. E você vai continuar com as mesmas coisas e pessoas e situações se repetindo e acontecendo. É aquilo que a gente chama de cachorro rodando atrás do rabo, né? Então, nenhuma das técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser eficaz se você não for o agente principal disso, que é fazer essa mudança. Certo? E por isso, eu bato palma para as casas espíritas que atrelam o tratamento da desobsessão com o esclarecimento doutrinário. Aqui é assim e tem muitas outras casas que são assim também, né? Ou seja, se você fizer o tratamento da desobsessão, você precisa assistir uma palestra junto. Aqui é assim. A palestra é primeiro e depois você vai para o tratamento da desobsessão. Você não pode fazer a desobsessão se você não assistiu a palestra. Certo? Por quê? Porque de nada adianta... Lembra a história que o Luiz contou aqui semana passada, do prato de mel? Né? Nada adianta você espantar as abelhas, as moscas, as formigas, se o prato de mel continua ali. E quem é o prato de mel? Nós. E como que a gente tira o prato de mel? Fazendo essa mudança. Né? Foi a história... Ih, gente, a chefona chegou. Fiquei nervosa agora. Minha chefona chegou. Ela chegou toda Barbie. Então, essa mudança, né, que a gente tem que fazer, porque nenhuma das outras técnicas que a gente vai ver aqui tem a eficácia como a nossa reformulação, a nossa renovação, né? A gente se modificar perante a nossa caminhada, a nossa vida, né? E por isso, como eu falava antes de falar da minha chefona, é por isso que a desobsessão caminha juntinho com a ULI, né? A gente vai ver aqui que no acolhimento, né, quando a gente passa pelo acolhimento, aqui chama acolhimento, em algumas casas chama atendimento fraterno, em outras casas chama aconselhamento. Cada casa dá o seu nome, mas o objetivo é o mesmo, né? Quando você passa pelo acolhimento, eles indicam, ó, você precisa fazer tantas desobsessões, mas você, além da palestra, você tem que fazer a ULI também, né? Cada pessoa recebe o seu tratamento específico, mas sempre o esclarecimento vai estar caminhando juntinho ali com a desobsessão. Senão a gente só espanta a mosca e não tira o prato de mel, tá certo? Então, o que é desobsessão? Desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Então, esse é o nome que Kardec deu didaticamente para o que é a desobsessão. Um conjunto de técnicas, certo? E a gente vai ver cada uma delas. Mas são só técnicas que a gente pode ajudar para auxiliar esse processo.
E elas podem ser indiretas ou direta. Quais são as indiretas? A prece, a oração, o esclarecimento doutrinário, o passe, a fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimento fraterno, né, que eu falei, o acolhimento. E a direta é a mediúnica de desobsessão propriamente dita, né, que é onde os espíritos que estão no nosso campo é atraído até aqui e tem aquela doutrinação, aquele esclarecimento, né, para saber por que está ali, o que está fazendo, a gente conversa com o espírito. E digo mais a vocês, ainda dentro desse assunto da reforma íntima que Kardec fala, né? Às vezes, na desobsessão, o espírito que foi trazido ali aproveita a oportunidade, né? Aproveita aquela conversa, é encaminhado, é atendido, continua a sua vida, entende tudo, vai para a sua caminhada, aproveita o que foi oferecido a ele ali, e você não mudou nada. Continua o mesmo miseravão que eu falei lá no início, né? Você não mudou nada. Aí você faz a desobsessão, você fez 6 sessões de desobsessão. Aí você já se sente melhor, né? O rei e a rainha da cocada preta de novo, continua com as mesmas atitudes e as mesmas coisas, o que vai acontecer? Aquele espírito seguiu a vida, né? Como diz meu filho, deu linha na pipa. Foi seguir a vida dele. E você, você de novo no centro espírita, procurando a desobsessão, porque está tudo errado outra vez. Porque você não mudou nada, né? Então, a reunião de desobsessão, ela tem que ser boa para os dois lados. Não é só você pensar que você veio aqui para afastar espírito ruim, não. Porque não tem esse negócio de espírito ruim, não tem vítima e algoz. Se ele está perto de mim, né, seja com que intuito for, somente uma afinidade, ou uma saudade, ou uma tristeza, ou uma raiva, ou uma injustiça, seja o que for, é porque eu permiti, eu atraí, eu abri a minha porta. Certo? Então, vamos lá ver cada uma dessas técnicas aí. A primeira é a prece. Esse texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, olha o que está dito lá no Evangelho, né? O pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, quando você está num momento de prece, de oração, o que acontece com você? A sua frequência, a sua mente vai para um outro patamar de vibração, né? Mas também é importante que a gente entenda que essa oração e essa prece tem que ser sentida, né? Não adianta eu fazer, Pai Nosso que está no céu, tem que tirar o frango para descongelar. Santificado seja o vosso nome. Ih, aquele boleto deve estar atrasado, já vou pagar uns juros danados. Santificado seja o vosso nome. Ih, está na hora de pegar o menino na escola. Não adianta, né? Porque a gente está só falando, né? É o que está dizendo ali. Nada adianta, né? Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. E mesmo que não seja o Pai Nosso, mesmo que você esteja falando com suas palavras, tem que ser mente e coração, simbolicamente, né, que a gente sabe que não é o coração, mas mente e o que você está verbalizando em sintonia, caminhando junto, né? Não adianta você estar falando, agradecendo, pedindo, louvando, seja lá qual seja a sua crença, se você não está sentindo, né? Você tem que estar, porque quando você faz a sua oração dessa forma, aí sim, você muda a sua frequência, você eleva a sua vibração. E quando a gente eleva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa sintonia, a gente desconecta de quem está conectado conosco. Eu brinco sempre, quando eu faço essa aula, dizendo que o Wi-Fi cai, né? É igual a conexão da internet.
Um espírito está ali em conexão com você. Se você mudou a frequência, ou para cima ou para baixo, cai. Né? As ondas não se conectam. Então, uma prece é uma mudança de senha, de Wi-Fi, mas temporária. Porque por mais que você faça essa oração sentida, como eu estou falando aqui, fez, naquele momento, ficou tudo lindo, azul e maravilhoso para a sua vida. Né? Aí você vai para o trabalho, chega lá, se estressa, xinga, fala mal do colega, do trabalho, do chefe, do não sei o quê, excomunga não sei quem e deseja o mal para não sei quemzinho. O que você fez? Voltou para o mesmo lugar. Então, por isso, todas essas técnicas são temporárias. Né? Tem um prazo de validade curtinho. Ajudam, né? E por isso que Jesus trouxe a frase do orai e vigiai. Né? Porque a gente fala aí dos nossos irmãozinhos, primos evangélicos, né? Como dizia Divaldo, dos nossos primos, né? Que bota a Bíblia embaixo do braço, mas está falando mal dos outros. E a gente vem para a ULI, aluno da ULI, né? Assiste às palestras, toma o passe, tudo lindo e maravilhoso, mas também faz a mesma coisa. Fala mal dos outros, maledicente, egoísta, invejoso, estressado, né? Como o Luiz falou, sai pela paralela xingando a mãe dos outros, na primeira fechada, né? Então, é do humano. Certo? Vamos para a segunda. Qual é a segunda? O esclarecimento doutrinário, que é de fundamental importância no processo da obsessão. E por que a desobsessão, na maioria das casas, está atrelado ao esclarecimento, né, às palestras públicas? Não só para a gente, mas para os espíritos também. Né? Da mesma forma que eu falei que no atendimento eles podem ser atendidos e continuar a caminhada e você ficar ali estagnado, eles também, às vezes, aproveitam mais a palestra, a aula, do que vocês, do que nós. Né? Eu estou me botando aí no mesmo balaio de gato, né? Porque é isso. Eu fiz essa aula na terça-feira aqui na turma de terça, e eu estava falando para eles, não pensem vocês que a gente está aqui com o microfone na mão, que a gente não passa pela mesma coisa, não. Passa, sabe por quê? Porque somos humanos e imperfeitos. Né? Então, a gente também tem os nossos momentos de vulnerabilidade, né? De um estresse, de uma raiva, de uma preocupação, de uma angústia, né? De xingar o coleguinha no trânsito. A gente faz isso tudo também. E é normal. O que a gente não pode é deixar que isso vire uma constância, porque senão aqueles 3 processos que a gente viu na aula passada, né, obsessão simples, fascinação e subjugação, vai crescendo. Os momentos de estresse, de raiva, isso tudo todo mundo tem. E aí a gente tem a nossa obsessão simples, como disse o André Luiz no texto anterior, né? Todo mundo tem sua cota de obsessão. Mas se você permanece nesse mesmo lugar, né? A lei da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre é assim, né? Vou morrer assim. Gabriela, né? Eu não quero mudar, eu sou assim mesmo. Eu sou estressada mesmo. Eu falo mesmo, eu rodo a baiana, eu sou assim e acabou. Quem quiser que goste de mim. O que você está fazendo? Abrindo um processo de uma obsessão que vai se tornar uma fascinação. E se você não andar, vai virar uma subjugação. E quando virar, meu amigo, vai ser mais difícil de reverter. Porque no processo simples, na obsessão simples, a gente mesmo resolve com essas técnicas aí. Na fascinação, a gente já vai precisar de uma ajuda, e na subjugação de várias ajudas. Né? Na subjugação, a gente já vai precisar de tratamento espiritual, tratamento terapêutico, psicológico e, muitas vezes, tratamento psiquiátrico. Porque há uma cisão do eu ali. Né? O seu eu com o eu da pessoa. É uma aula que vocês vão ter lá no ciclo 3. Se chama cisão do eu, essa aula. E os aspectos psicofisiológicos. Né? Então,
isso aí é de fundamental importância para a gente e para os espíritos que estão com a gente. E muitas vezes eles aproveitam e a gente não. E quando a gente vem para um tratamento, a gente traz eles muitas vezes. Às vezes, quem está com o microfone aí? Camila? Vini? Ela quer perguntar. Muitas vezes, na primeira vez, eles... não vou entrar não, lugar chato do caramba, fica lá fora. Na segunda vez, que saco, a Alessandra está ali de novo, vou fazer outra coisa. Na terceira, né, água mole em pedra dura, tanto bate a que fura, né? Aí um dia ele fala, quer saber, eu vou entrar para dar uma perturbada lá dentro. Perturbar esse pessoal que está lá assistindo a palestra, né? Aí senta aqui, quando vê, o cara se transformou, tocou a ele mais do que a mim que vinha assistir a palestra. Isso acontece assim, ó. Da mesma forma que na mediúnica de desobsessão acontece, aqui nesse bate-papo, nessa conversa, a gente brinca assim, cuidado, não bota a bolsa aí não, que tem um irmãozinho aí. Né? Mas tem, gente, tem vários espíritos desencarnados aqui ouvindo essa aula. Assim como eu digo, a equipe desencarnada do ciclo 1 não é só essa galera de blusa preta aí, não, né? Eu, Vini, Camila, Amanda, Luiz, não. Tem uma galera aqui trabalhando também, desencarnada. E também tem alunos desencarnados. Tem gente já olhando para o lado, assim, ó, agoniada. Diga. Bom dia. Bom dia. Alessandra, veja bem, quando eu estava lendo o assunto, aí me veio essa dúvida, e agora você falando, quer dizer, esclarecer um pouquinho, mas eu continuo ainda com Bora. ela, né? Então, na leitura, dizem assim, que a gente deve fazer a nossa reforma, mas que o obsessor, né, também deve ser tratado, né? Então, são as duas pontas do processo. Sim. No processo mais acirrado, como a subjugação, essa coisa, como é feito esse esclarecimento ao obsessor? Da mesma forma, né? No processo de fascinação, ele tem que fazer um tratamento espiritual, independente de... aquele obsessor que realmente está na mente da pessoa ali, mas com dificuldade também de... A gente faz a nossa parte, vindo ao tratamento, né? Alessandra, e quem não é espírita e não aceita o tratamento? Isso. A gente tem outras formas de mudar a mente. Terapia é uma delas, né? Quando você faz uma terapia, eu não sou espírita, mas eu tenho um filho que eu estou percebendo que está num processo obsessivo grave. E ele não vai aceitar vir aqui no Harmonia. O que eu posso fazer? Sugerir outros caminhos. Qualquer coisa que te tire daquele estado mental, vibracional, sentimental, é uma desobsessão, né? A desobsessão mais eficaz é no centro espírita? Porque aqui as pessoas estudam o trabalho e sabem o que estão fazendo para isso, mas não é a única, né? Então, pode ser uma terapia. Num processo terapêutico, com um caminhar, né, você vai fazendo a sua mudança comportamental e, com isso, vai tendo outras pessoas do lado. Não só desencarnado, não, gente. Na nossa vida, quando a gente começa a fazer terapia, os nossos amigos, as nossas companhias, os nossos lugares, as nossas preferências não vão mudando? Imagine do lado espiritual, né? Então, a desobsessão também pode ser feita dessa forma. Diga, amor. Oi. Entendo desse afastamento, né, definitivo, que é a mudança da pessoa. Entendo também dessa questão do afastamento temporário, né, quando faz aquela desobsessão, os passes, orações. Oi? Mas me veio uma curiosidade. Nesses casos que a gente escuta, eu já escutei alguns, da pessoa estar sofrendo uma obsessão pesada, e aí alguém indica lá um ritual para se fazer. Vá no cemitério e faça não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, de fato, temporariamente, pelo menos, aquilo é afastado. Como é que funciona a espiritualidade nesse caso aí? Aí, agora, vou imitar Luiz. Teria que ter 2 horas para dar uma explicação para você, né? Mas, basicamente, né? Porque quando a pessoa se propõe a ir num centro espírita, de umbanda, de candomblé... Centro espírita, não. Num terreiro, né, de candomblé, de umbanda, a fazer esse trabalho, ela está acreditando naquilo.
Então, volto lá para o slide da prece, né? A palavra não é nada, o pensamento é tudo. Assim como quem usa uma figa pendurada, quem usa a fitinha do Bonfim, quem usa o pé de coelho, quem usa qualquer coisa. Tem um slide aí que é de um texto de Kardec que fala sobre isso, a gente vai ver mais para frente, né? Qualquer coisa que te move, né, que te faz acreditar que você está conseguindo aquilo. Então, você mesmo já na sua pergunta já disse, é temporário, assim como qualquer coisa. Por um período aquilo funciona, né? Assim como o contrário também, aquela pessoa que usa, por exemplo, uma figa, né? E aquele dia ela saiu, esqueceu a figa em casa, vai dar tudo errado para ela. Mas não é porque ela esqueceu a figa, é porque ela já está se condicionando mentalmente que ela está sem proteção, né? Então, para onde? Aí volto lá, primeiro slide, para onde vai o pensamento, vai a vida, né? Que é a frase de Ramatiz. Diga. É porque assim, um espírito como o Divaldo mesmo, que aos nossos olhos, aos meus olhos, foi um espírito super evoluído, sofreu a obsessão sofreu influência obsessiva por muito tempo e a vibração dele era alta, né? Comparada à minha, por exemplo. A minha também. Altíssima. Então, como é que se explica isso? Se ele tinha essa vibração alta e ainda tinha essas influências? Se explica no primeiro slide que eu passei, né? Qual é a explicação para isso? Primeiro, ele tinha uma missão grandiosa. Então, tudo que a gente faz grandiosamente, a gente também tem um ataque contrário a isso. Não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Primeira coisa. E a segunda coisa, que é mais importante do que tudo isso, ele sim era uma pessoa boníssima, de uma vibração maravilhosa, mas ele estava encarnado? Então ele era o quê? Espírito imperfeito, né? Ele também tinha os momentos de altos e baixos dele, né? O Luiz, quando faz essa aula, ele fala de Chico Xavier, né? O que Chico Xavier tinha? Peruquinha. Chico Xavier usava peruca. Sabe o que é isso? Vaidade. Isso é do humano, né, gente? Isso não diminui nem um pouco a pessoa, né, o espírito de Divaldo, né? Esse personagem Divaldo, mas o espírito em si, né? O trabalho, a obra grandiosa que ele fez. Aqui em Salvador a gente tem Divaldo, tem Medrado, né? Medrado divide opiniões, né? Tem gente que é fã até os 100% e tem gente que diz, ele é muito espalhafatoso, muito não sei o quê. Mas olha a obra que é o Cavaleiros da Luz, né? Olha a obra grandiosa que ele também tem lá, né? De assistencial, de crianças, de tudo, né? Então, todo mundo, Irmã Dulce, né? Tem aí, agora já é Santa Dulce, né? Foi aceito pela Igreja Católica, que é um processo rigorosíssimo, né? Mas ela também, Laísa trabalhou, né? Trabalha até hoje nas obras da Irmã Dulce, e todo mundo sabe, diz que a Irmã Dulce era dura, era curta e grossa, era não sei o quê, mas isso não abonava a bondade e a obra que ela fez. Então, a explicação que eu vejo é essa, né? É assim, são todos espíritos de elevação espiritual muito maior do que a minha, miseravona Alessandra aqui, né? Mas também são espíritos imperfeitos. E aí eu já pego o gancho para dizer outra coisa, que vocês vão ouvir muito aqui na ULI, a gente não dizer a palavra mentor, guias. A gente quase não usa essa palavra. Eu, especialmente, digo os amigos espirituais, os parceiros de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que desmistificar isso, de que mentor falou, está dito. Mentor é imperfeito igual a mim. Ele pode ser muito bom em alguns assuntos e péssimo em outros, assim como qualquer amigo encarnado que você tenha. Se você tem um problema emocional, familiar, você deve ter um parente, um amigo que você pense assim, vou ligar para o fulano, vou marcar para ir falar com fulano, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma orientação muito boa para mim, eu não estou conseguindo ver um caminho, né? Mas, de repente, se você está com um problema financeiro,
você não vai falar com esse mesmo amigo. Você vai falar com outro. Eu vou procurar Vinícius, porque Vinícius é ótimo nas finanças. Quando eu tiver com problema, mas o meu problema está tão grave, amigo, que nem você vai dar jeito. Né? Eu vou procurar Vinícius. Né? Então, os mentores, a mesma forma. Estão todos trabalhando, né, com o intuito do bem, de ajudar, de auxiliar, de colaborar com o trabalho, com a obra, dos lugares em que eles se propõem a fazer esse trabalho, mas também são pessoas imperfeitas. Né? E o Espiritismo é a religião, a filosofia da razão, do raciocínio. Tudo que a gente ouve e escuta, né? Luiz sempre diz assim no final das aulas dele, não acreditem em nada que eu falei. Né? É o jargão dele, vão estudar. Porque o que eu falo aqui é o que eu estudei, né? O que eu já acredito há muitos anos, mas tudo leva a minha impressão. Tudo leva um pouquinho do que eu acredito para vocês. E pode ser que muitas coisas que eu fale aqui, vocês discordem. E está tudo certo. Hoje eu dei aula no ciclo 4 e eu estava falando para eles assim, cada vez que eu dou uma aula, eu mudo no mínimo um slide. Porque cada vez que vem uma pergunta daí para cá, me faz refletir sobre alguma coisa que eu não tinha visto ainda sobre aquele assunto. Então, ninguém é dono da verdade. Né? Nem o Divaldo, nem o Chico, nem a irmã Dulce, nem os mentores de qualquer casa espírita, ninguém. Todo mundo tem alguma coisa a aprender ainda. Porque senão não estaria aqui reencarnando. Já estaria em outro planeta. Fechei parênteses. Então, vamos lá. Outra técnica de desobsessão, a fluidoterapia e o passe. Né? Que está ali o texto, vocês vão lendo para eu não perder, né, muito tempo para a gente fazer a leitura. Mas também é uma técnica, como todas as outras, momentânea. Né? Não adianta você entrar ali na câmara de passe todo sábado e achar que você está desobsediada. Né? Porque é uma transfusão de energia que você vai receber e que vai funcionar por um período. E assim como a prece, não adianta você entrar na câmara de passe, sentar na cadeira e ficar pensando no boleto que você tem que pagar. Porque o médium está ali derramando todas as melhores vibrações, sintonia, energia, sentimento, tudo em cima de você. Mas se você não estiver aberto, recebendo aquilo e se permitindo, vai ser refratário. O médium vai estar jogando tudo fora. Né? O pessoal da equipe de passe, no semestre passado, pediu que a gente sempre, em toda a aula, recomendasse a vocês, alunos, que quando fossem para a fila de passe, já começassem a se concentrar na fila. Porque o que estava acontecendo? O pessoal estava com o celular na fila, assistindo o vídeo, vendo Instagram, respondendo, gravando áudio. E o pessoal dentro do salão, naquele silêncio, com aquela musiquinha, e o barulho de fora estava incomodando dentro. Então, como é que uma pessoa vai se propor a receber um passe e entrar na câmara de passe e 2 minutos, 1 minuto antes, está com a sintonia em outro lugar? Brigando. Tinha gente que já teve o caso de a criatura estar ali na fila, mandando um áudio. Não, porque eu não vou fazer, não, porque não sei o quê. Ah, vai para o inferno, não sei o que. E entrar na câmara de passe, gente. Quer dizer, perdendo o tempo dela, do espírito, do médium, de todo mundo, e tirando a vaga de alguém. Desperdiçando energia. Né? Então, nada dessas coisas aí funciona se eu não for o agente. A gente tem que... Tudo que eu for falar aqui para vocês hoje, eu vou dizer, você é o agente propulsor que funcione. Se você não fizer a sua parte, algumas coisas vão ser perdidas, como a oração e o passe é uma delas. Né? Você vai achar que você está saindo dali ótimo e maravilhoso e você não vai estar saindo. Vai sair igual entrou. Às vezes pior. Tá?
Diferença de passe e fluidoterapia, técnica. Tá? Os dois são transfusões de energia, só que em linhas simples e gerais, só para entendimento, a fluidoterapia é um passe com uma técnica mais apurada, maior, né? Onde faz todo um realinhamento ali de chakras, de centros de força, né? Que também é uma aula do ciclo 2. Tem uma aula do ciclo 2 que chama Centros de Força, que vocês vão entender como que funciona cada chakra nosso, né? E a ligação dele no corpo físico e no corpo espiritual. Diga. Eu tive no passe aos sábados, já umas 2 experiências, e que sábado é o dia de eu faxinar a casa. Aí eu digo, vou chegar em casa, vou faxinar e tal. Só que quando eu saí daqui, eu já saí assim, vamos conversando e tal. Aí quando eu cheguei em casa, que eu tinha aquele monte de coisas para fazer, eu sentei no sofá e eu encostei e eu acordei 2 horas depois. E minha nora disse que ficou impressionada comigo porque eu dormi um sono tão profundo, porque meu sono é muito sensível, e que ela tocava, ela me sacudia, balançava. Ela disse que quase me pega e coloca de cabeça para baixo. E 2 horas, um sono extremamente profundo. Isso já aconteceu por 2 vezes. Isso é sintoma do passe? Ou só porque eu estava cansada mesmo? Menina, pode ser as duas coisas, mas eu diria a você que o seu passe foi bem aproveitado, né? Porque o passe, tá dito ali no texto, né? O passe tem essa função. A função, se você recebeu o passe, vamos dizer assim, 100% perfeito, e isso é uma conexão de ambas as partes, é o que eu falei, você tem que se permitir isso, né? Tem que estar receptivo a isso. É para isso, né? É para... Eu não gosto de usar a palavra limpar, mas para a gente entender. É para limpar o seu campo, é para realinhar os seus chakras, é para mudar a sua vibração, né? É para equilíbrio mental e psíquico, é para tudo isso, né? Então, se você chega numa vibe, good vibes aí, dormiu 2 horas, tem 2 alternativas. Aliás, tem 3. Ou você estava com muito sono, ou realmente o passe foi maravilhoso, ou você não estava a fim de limpar a casa. Menina, limpou a casa até 8 horas da noite. Passe bom esse, viu? Vou tomar esse passe, porque tá difícil. Quem queria falar? Não, você viu desencarnado. Desencarnado ainda não temos voz direta aqui nesse salão, né? Que é uma mediunidade, não temos ainda. Outra técnica, o evangelho no lar. E o evangelho no lar, nós temos várias situações para falar. Primeiro delas, todo mundo sabe o que é o evangelho no lar? Porque eu estou falando isso para vocês, porque uma vez eu fiz essa aula, falei meia hora sobre o evangelho no lar, e depois o aluno perguntou assim, mas o que é o evangelho no lar? E aí eu me dei conta de que nem todo mundo é obrigado a saber o que é evangelho no lar. E a gente, quando está com o microfone aqui, a gente sai falando como se todo mundo soubesse, né? Então, alguém não sabe o que é o evangelho no lar? Nunca ouviu falar? O evangelho no lar é uma leitura, né? Um estudo, uma reflexão, é um momento de conexão que a gente faz, pegando, geralmente a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é obrigatório, tá? Pode ser qualquer livro edificante, necessariamente nem precisa ser um livro espírita, tá? Só um livro que tenha uma boa leitura e que a gente costuma se abrir aleatoriamente, né? Tem gente que faz seguindo os capítulos, também de acordo com quem quiser, né? A gente abre, faz a leitura daquele capítulo, a leitura que apareceu, e você reflete sobre aquilo com as pessoas que estão ali. E se não tiver ninguém, só eu, faça você com você mesmo, né? Muita gente faz evangelho no lar sozinho.
E qual é o intuito dele? O mesmo de todas as outras técnicas, né? Melhorar a egrégora do ambiente, do lar, e de todas aquelas pessoas que habitam naquele lar, né? Naquela casa. Outra pergunta. Moro eu, Luiz e os meus 2 filhos. Se é para todo mundo tem que participar? Pode, mas não é obrigatório, né? Porque, por exemplo, os meus filhos, quando eles eram menores, eles participavam, né? O que eu fazia? Eu pegava aqueles livrinhos menores, né? Minuto de Sabedoria, Gotas de Evangelho, sei lá, nem me lembro os nomes. Aqueles livrinhos, igual a Adenauer tem também, né? Livrinhos de bolso, que a gente chama, pocket. Botava na mesa e cada um abria, porque é uma leitura pequena e fácil, né? E aí a gente comentava, e aí, filho, o que você achou? Mãe, eu entendi isso, aquilo outro, não sei o quê. Blá, blá. Era um momento de reflexão também. Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma leitura pesada, até para a gente, né? Que dirá para a criança, né? Para a jovem. Então, é uma forma. Mas chegou um momento que eu vi que eles já não estavam afim de estar ali, né? Um já estava pensando no videogame que parou, né? E que ele não passou de fase, e estava lá com a cabeça no videogame. O outro estava pensando na namorada, né, Amanda? O outro estava pensando lá na namorada, né? Na paixonite aguda dele. E o que adiantava eles estarem ali sentados conosco fazendo o Evangelho, se o pensamento, que é tudo, não estava ali? Eram 2 lâmpadas apagadas, né? Então, eu e Luiz decidimos que, vocês querem fazer? Na hora que a gente perguntou, a resposta foi não, né? Não, nem pensado 2 vezes. Não, mãe. Mãe, não quero não. Mãe, não quero não, né? E aí eles ficam cada um nos seus quartos, se tiver em casa. Eu faço com o Luiz e a gente bota água para fluidificar, que também não é obrigatório, viu? Mas a gente bota e a gente leva depois para eles lá, a aguinha fluidificada. Bate na porta de um, né, Amanda? Bate na porta de um, bate na porta do outro. O Miguel, o mais novo, fala, mãe, é água benta? Eu falo, não, porque eu não sou padre, né? E pronto. Aí essas coisas, esses rituais, são obrigatórios? Tem que ser na mesa? Tem que ter uma toalha branca? Tem que ter uma jarra de água? Tem que ter uma luzinha, não sei o quê? Tem que ter uma musiquinha? Tem uma galera que acende incenso? Tem que, não tem que nada. Isso, assim como as outras coisas que eu falei, podem te conduzir, te ajudar numa maior concentração, né? Você pode botar uma musiquinha de meditação, né, enquanto você faz a oração, né, enquanto você faz a leitura. Você pode acender um incenso se aquele cheiro te traz uma calmaria, uma tranquilidade. Lá em casa traz rinite, né? Mas tem gente que gosta. O meu mais velho, por exemplo, odeia incenso. Às vezes eu boto em casa, quando eu faço a minha limpeza, lá com a casa limpa, eu gosto de botar um incenso, sei lá, parece que a casa ficou mais limpa ainda, né? Um cheiro cítrico e tal. Ele odeia. Quando ele chega, ele fala, mãe, você acendeu aquele negócio, né? Porque ele tem rinite. Então, a água fluidificada, se você quiser, você põe, porque vão ter espíritos ali, né? Jesus disse, aonde um ou mais estiverem em meu nome, eu lá estarei, né? Então, mesmo que você esteja fazendo o Evangelho sozinho, olha a lei da atração, né? Se você está fazendo uma leitura edificante com um propósito, vão estar perto de vocês espíritos que estão com o mesmo propósito. E por isso traz uma egrégora boa para casa. Da mesma forma que sua casa for uma casa de briga, de discussão, né, de bate-boca, vão ter os mesmos espíritos ali soprando no teu ouvido. Vai lá, fala mesmo, isso mesmo, diz mesmo. Ele não vale nada. Não sei o quê. A obsessão é isso, gente. O que a gente dá, a gente tem. Eu digo uma frase que eu li uma vez num livro que não era espírita, mas que disse tudo que eu acho que explica a obsessão e a desobsessão. Que dizia assim, o universo não entende palavras. O universo entende
vibração. Não era uma frase espírita, mas, para mim, foi um divisor de águas de entender isso. E aí, um exemplo para isso, né? Vamos dizer que, sei lá, Tânia deu a aula aqui de desobsessão segunda-feira. Eu assisti a aula dela. Vou criar uma história para vocês entenderem o que é isso. Eu assisti a aula de Tânia. Aí, quando acabou a aula de Tânia, eu abracei Tânia, né? Tânia, que aula maravilhosa! Eu nunca vi uma aula tão didática, tão explicativa. Você conseguiu contemplar toda a ementa, teve uma linguagem fácil, chegou nos alunos, os alunos entenderam. Nossa, que slide maravilhoso! Parabéns! Nossa, não sei o quê, lá. Todo mundo que está em volta achou maravilhoso, né? Acreditou que eu realmente estava felicitando Taninha do coração. Ainda me disse, nossa, a Alessandra é uma pessoa muito humilde, né? Mas por dentro, eu estava com uma raiva, uma inveja, porque a aula dela arrasou e a minha foi um fiasco, né? Que ela conseguiu falar um monte de coisa que eu nem pensei nisso, né? Então, eu estava ali morrendo de raiva. Mas, para dizer que eu sou um espírito iluminado, né? Eu cheguei lá e dei os parabéns. Todo mundo acreditou, inclusive ela pode ter acreditado. Mas e o universo? E o que eu emanei aqui do meu chakra cardíaco para fora? Foi o quê? Inveja, raiva, né? Recalque, inferioridade. Adicionei o meu complexo de inferioridade, que Luiz na aula passada falou sobre os complexos, né? Então, acionei esse complexo. Acho que foi Thaís que falou do brilho, né? Da cor, da vibração que isso emite, que é o veículo pelo qual os obsessores se conectam, né? Terça-feira, o aluno me perguntou assim, nessa mesma aula, Alessandra, às vezes a gente ouve dizer que um espírito passa de encarnação para outra, procurando aquela pessoa, mas como que ele acha se é um novo personagem, um novo corpo, né? Às vezes é um homem, depois encarna. Por essa vibração, por essa cor aí que Thaís trouxe muito apropriadamente na semana passada, né? Por essa tonalidade, que é só nossa. É como se fosse uma impressão digital. Cada espírito tem a sua. Então, você pode estar homem, mulher, negro, branco, indígena, gay, hétero, pobre, rico, o que você quiser, dentro da conformação que veio naquela encarnação. Mas quem eu sou, o espírito que sou, emite isso para o universo. E é por aí que as pessoas se reencontram, inclusive os obsessores. Então, o universo não entende palavras, não entende corpo físico, o universo entende vibração. Então, não adianta eu me dizer uma pessoa maravilhosa e vibrar de outra forma, porque eu só estou enganando quem está assistindo. Mas a galera que está a fim de me pegar, vamos dizer assim, né, está entendendo isso, o que eu estou emanando, certo? Então, quando você faz o Evangelho no Lar, você está mandando para o universo boa vibração, o momento de conexão sua com os bons espíritos, uma leitura boa, edificante, e você está atraindo para perto de você espíritos que estão com a mesma intenção. Você não vai atrair para perto de você espíritos que estão afim da balada, do oba-oba, da cachaça. Ele vai achar que vou falar nada, coisa chata, leitura chata, negócio de igreja, de padre, de não sei o que. É o que a gente escuta, né, da desobsessão. É isso, né? E mais uma coisa importante do Evangelho no Lar. Eu parei o slide, mas tem um texto de Adenauer sobre o Evangelho no Lar, que é do livro Evangelho e Família, que fala uma coisa importante ali. Eu vou ler para vocês. Ó. O Evangelho no Lar, o encontro de corações naquele momento, é o que proporciona a elevação de vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças
e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Então, eu acho esse texto poético, né? Mas ele diz uma coisa importantíssima ali, ó. É o momento de se eliminar as diferenças. Porque se o seu propósito do Evangelho no Lar é realinhar as energias, limpar as energias, você tem que eliminar as diferenças, né? E eu já vi muito Evangelho no Lar, que a criatura abre lá o Evangelho, né? Leu a leitura, aí fala para o marido, está vendo aí? Você está vendo o que está escrito aqui? Foi o que você fez a semana inteira. Pronto, para onde foi a energia naquele momento? E aí, eu acho que é Jung, não sei se Thaís vai me ajudar, eu acho que é Jung que diz assim, o sonho é do sonhador, né? Ele diz que o sonho é do sonhador. Quem interpreta o sonho em primeira mão é o sonhador. Depois você pode levar para terapia e tal, né? Que tem uma pessoa especializada ali para te ajudar. E aí a frase de Alessandra, né? Plagiando Jung, a leitura é do leitor, né? Então, quem abriu o Evangelho? Fui eu. A leitura é primeiro para quem? Para mim, né? Aí você vai e aponta para o filho, tá vendo? Honrai o pai e a mãe. Está vendo aí? Você está vendo, né? Você está vendo que Jesus... Não sou eu que estou dizendo, não. Foi Jesus que disse isso. Que tem que honrar o pai e a mãe. Para onde que vai a vibração desse Evangelho, gente? Pelo amor de Deus. Os espíritos que estavam ali do seu lado, que não tem tempo a perder, se mandam. Sabe quem chega? A galera que se afinizou com o seu momento de raiva, de deboche, de ironia, de perseguição. E aí chega ali do seu lado e fala, isso mesmo. Ele não está respeitando a mãe, não. Ele não está respeitando o pai, não. Fala mesmo. Isso mesmo, fala mesmo. Pronto, acabou com o Evangelho. Acabou com o Evangelho. E aí o intuito que você... Está chegando aí. O intuito que era, né, de proporcionar a elevação da vibração espiritual do ambiente, o crescimento pessoal dos componentes da família, perdeu seu tempo. Eu já vi Evangelho também, que o pessoal faz um encontro de lanche, sabe? Faz assim, eu vou fazer o Evangelho lá em casa. Eu levo um bolo, eu levo um pastel, eu levo o suco. Eu não gosto de suco, não, vou levar refrigerante. Né? Não, o meu vai ser bolo sem glúten, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Eu levo também, porque esses negócios que vocês comem, não sei o quê. Aí faz aquela mesa, parece mesa de aniversário, chá da tarde. O Evangelho foi para os cambal. Porque está todo mundo fazendo o Evangelho, sentindo o cheiro do pastel, pensando no que vai comer, e já foi. Né? Então, são coisas bobas, parece brincadeira, mas não é, porque é verdade, o que eu estou falando aqui foram coisas que eu já presenciei, né? E que não serviu para nada. Porque o seu pensamento, o seu sentimento, o seu intuito, a sua vontade de realizar isso que está escrito aí no texto que a Adenauer escreveu, não se concretizou. Né? Não chegou lá. Diga. Bom dia. É só uma dúvida. Quando você faz o Evangelho no lar em família, e nessa família você tem mais de um médium ostensivo, e acontece de, durante a leitura do Evangelho, um desses médiuns incorporar, tem alguma restrição, alguma proibição pelo Espiritismo? Então, se você for pegar o Livro dos Espíritos, ele vai dizer que sim, que Evangelho no Lar não é mediúnica, né? Mas, em contrapartida, a gente tem que contextualizar o Livro do Espírito, que foi escrito em 1857, né? E que as pessoas não sabiam ainda com o que estava lidando, né? O espiritual ainda era algo muito novo. Então, algumas regras também foram colocadas para que a coisa andasse ali dentro de uma lógica, né? E sem perigo. Mas quando eu digo que você está fazendo uma leitura edificante, que tem espíritos perto de você, você está já no campo da mediunidade, da intuição, da inspiração, né?
Se você está num lar onde tem um equilíbrio, onde tem pessoas maduras para esse propósito, pode sim, né? Uma vez ou outra, que não vire uma rotina, que não seja uma mediúnica semanal, pode sim, né, você permitir que aconteça alguma mensagem, alguma fala. Que também não seja recado, correio espiritual, né, resolver questões amorosas, financeiras e, né, também não é isso, porque também já perdeu o propósito do trabalho, que é o Evangelho no Lar, né? Então, tudo, eu brinco que o Livro dos Espíritos, as perguntas e as respostas, na maioria, começa com depende, né? Porque não existe essa fórmula, essa receita de bolo, pode, não pode, pode, não pode. Tudo vai do nosso discernimento, né? De entender, né? Eu devo ou não devo? Por quê? Para quê? Né? A Adenauer traz muito essa pergunta, para quê? Parou. Cláudio, você está me boicotando? O pessoal disse que... Ó, Cláudio fez assim, esperem, tenham paciência, viu? Posso? Pronto, viu? É obsessão, gente. Cláudio e Rodrigo são meus obsessores encarnados. Obsessão de encarnado para encarnado? Cláudio e Rodrigo. Não, né, Claudinho? Tadinho, o bichinho hoje... Eu nem cheguei, ele já tinha colocado minha cadeira lá fora. É um espírito muito bom. E... outra, só para finalizar o assunto, Evangelho. Caiu de novo? Claudinho, não estão ouvindo minha voz, não, lá no fundo. Aumenta esse trem aí. Você fica achando que eu falo muito alto? Troca o microfone. Tá bom? Vocês estão escutando aí no fundo? Pronto. Sobre horário, né? É aconselhável que a gente sempre faça no mesmo dia e no mesmo horário, né? Mas também, eu estou viajando, eu faço todo domingo às 9 horas. Eu estou viajando. Você só passa um fax. Fax é coisa de antigo, né? Um WhatsApp, um direct. Você passa um direct espiritual para a galera, né? Diz, estou viajando, vamos fazer amanhã às 9 horas, segunda-feira? Pronto, né? É o bastante, né? Até porque o horário te traz uma disciplina, né? De fazer um compromisso. Alguém ia perguntar aí? Diga. Só contextualizando a dúvida da colega ali, pelo que eu tenho estudado e aprendido em relação ao Evangelho no Lar e em relação a médiuns ostensivos, o que, até onde eu estudei e entendi, é que o médium, quando ele é ostensivo, ele precisa ter a educação mediúnica para que, naquele momento do Evangelho no Lar, ele não permitir que ocorra a manifestação, entendeu? Então, até onde eu estudei, até onde eu aprendi, nos cursos que eu venho fazendo, foi esse o entendimento que eu tive. Como você passou uma outra informação, eu queria que você esclarecesse sobre esses estudos. Então, esses estudos, provavelmente, que você tem feito, está dentro do Pentateuco kardeciano, né? Dentro do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e outras literaturas espíritas. E está certo, né? É o que eu falei. Se a gente diz assim, não, pode todas as manifestações, vira um balaio de gato. E vira também um processo obsessivo. Por quê? Porque numa dessas situações que eu citei aqui, né? De você estar implicando com o marido, com o filho, com a sogra. Imagina a sogra no Evangelho, né? Você ama a sua sogra, né, Amanda? A Amanda me deu até presente do Dia das Mães, gente, porque ela me considera a mãe dela, viu? Lindo. Mas imagina, né? Você está numa situação dessa que não está num equilíbrio bom. Você está achando que está arrasando, né? A rainha da cocada preta, o rei é a rainha da cocada preta, mas não está. E aí você dá momento para uma comunicação mediúnica. Qual é o espírito que vai chegar ali? Né? Então, o que eu disse para ela? Pode, deve, nem sempre. Depende do seu discernimento, do seu equilíbrio, do que aquela mensagem está dizendo, né? Às vezes por exemplo, vou inventar uma história. A gente está passando por um momento de doença naquela família, né? Às vezes chega uma mensagem para acalentar o coração de alguém,
para acalmar, para tranquilizar, para harmonizar uma pessoa que está ali em agonia, em sofrimento, né? Com uma preocupação, pronto. Não tem nada demais você replicar essa mensagem, né? Mas não se deve, como eu disse a ela, passar uma mensagem de recado, né? Ou de tome cuidado com isso, com aquilo, não serve para nada esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem só serve para desorientar a pessoa. Mensagem de mentor, de guia, que vai te avisar de alguma coisa, só serve para te desorientar. Porque não existe destino. Tudo pode mudar, depende das suas escolhas e dos caminhos que você vai fazer, né? Então, às vezes, você cria uma tormenta na cabeça da pessoa de uma coisa que nem vai acontecer. Eu, uma vez, vi uma frase de uma psicóloga que ela dizia assim: eu passei por várias tempestades na minha vida, até hoje. Muitos tormentos, mas a maioria delas não aconteceu. Né? Então, a gente sofre, entra aí nos processos de ansiedade, de pânico, de tudo isso, às vezes por às vezes não. Não é minha área, eu não sou psicóloga, mas eu sou gente, igual vocês, né? Então eu posso falar da minha experiência. Essa frase me tocou porque falou comigo, né? Eu já passei por muitas tempestades e tormentas que não aconteceu, né? Coisas que eu achei que poderia acontecer. É a preocupação. O que é preocupação? É você ocupar a mente com uma coisa que você não tem certeza ainda. Você já está preocupando, né? E aí essas mensagens que a gente recebe, pode acontecer ou não. E aí você, às vezes, cria uma situação, uma tormenta, uma tempestade, às vezes uma briga, uma desavença dentro de um núcleo familiar, profissional, seja lá qual for, de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Né? Então, todas essas mensagens têm que ter um crivo muito rigoroso. Então, por isso, o Livro dos Espíritos diz, não faça, porque se entende que nem sempre as pessoas vão ter esse crivo rigoroso. Deixa eu só complementar, sem querer ser pretensiosa, de atrapalhar a aula. Diga. Mas eu penso assim, que apesar de falar para ela que pode, que tem que ver que tipo de mensagem, não seria bom também orientar que busque uma educação mediúnica para que ela tenha esse entendimento que você está explicando, de saber que tipo de mensagem ela está recebendo, de que tipo de espírito está vindo para dar essa comunicação. Isso está dentro do estudo. Não seria bom orientar que busque um estudo, uma educação mediúnica? É isso, a gente tem que ter esse estudo, esse esclarecimento, isso que a gente está fazendo aqui, né? Para a gente ir cada vez mais tendo conhecimento e tendo escolhas mais assertivas, né? Próxima técnica, que é o atendimento fraterno, que eu já falei bastante, né? Que é o acolhimento, aconselhamento, várias casas chamam de formas diferentes, que é geralmente a porta de entrada de todas as casas espíritas, né? Aqui, como é uma casa com um perfil de estudo, né, nós temos a ULI, muitos de vocês entram pela ULI, né? Vem convidado por amigos, por parentes, por outras pessoas, e acabam adentrando a casa, o Centro Espírita Harmonia, pela ULI. Mas, na maioria das casas que não tem cursos, que é uma casa só de tratamento, por exemplo, aqui em Salvador tem a Casa do Caminho, alguém conhece? A Casa do Caminho não é uma casa direcionada a estudos. Ela tem estudos, tem cursos, mas é uma casa de tratamento. Está escrito grande lá no auditório deles, né? É uma casa de auxílio de tratamento espiritual. Então, lá você entra pelo atendimento que lá eles chamam de aconselhamento, né? Aqui é acolhimento. E é a porta de entrada. Então, como é a porta de entrada, se considera que é uma das técnicas de desobsessão, porque é onde você vai entrar para você começar esse seu processo de mudança, né? De tratamento, quando é a desobsessão, visualização curativa, visualização terapêutica, fluidoterapia, tudo isso são tratamentos dessa casa. Cada casa tem as suas específicas, né? Então,
como você vai passar por todos esses tratamentos junto com o esclarecimento doutrinário, se considera, né, Kardec considera que é uma técnica de desobsessão também. Porque existem três de obsessão. Tem a simples, no caso, o atendimento fraterno, você pode, se você suspeitar de obsessão em qualquer um desses graus ou só no último grau? Que você nem suspeite, que você só venha, né? Mas pode sim. Aqui na casa, como eu disse, cada casa tem sua regra. Aqui na casa você só pode fazer para você mesmo, né? Só é permitido você fazer para seu filho, ou homem ou mulher, né? Para o seu filho, para a sua filha menor de idade, né? Você pode fazer, mas não posso fazer para o meu marido, para minha mãe, para minha irmã. É a pessoa que tem que vir com as próprias pernas, de sua livre e espontânea vontade, fazer o tratamento. Espera aí, deixa o microfone chegar aí, para a galera do YouTube te ouvir. Diga. Você falou que eu não posso fazer para uma outra pessoa que seja maior de idade, né? Uma pessoa que possa vir, no caso. Mas se for uma pessoa maior de idade que tem alguma patologia, que esteja sofrendo algum problema, que impossibilitada de vir, a gente pode fazer um tratamento por essa assim, pessoa? Para essa pessoa, assim, remotamente. Eu acho, aí agora eu vou te dar uma resposta 90%, tá? Por que eu vou te dar essa resposta 90%? Porque aqui na casa, o atendimento fraterno, né, que é o acolhimento, ele foi todo reformulado no ano passado. Antigamente, você tinha um atendimento com um entrevistador, que a gente chamava entrevistador, até agora chama, né? E ele te encaminhava de acordo com o que você relatava, com o atendimento. É como se fosse uma consulta médica mesmo, né? O atendimento dura 1 hora, mais ou menos. Ele te encaminhava para o tratamento adequado. Você tem que fazer 6 desobsessões, 5 visualização terapêutica, babá. Agora, são 5 atendimentos do acolhimento. Então, você vai e volta, retorna para esse entrevistador 5 vezes. Então, algumas regras foram mudadas. Você trabalha, Thaís? Não, né? Algumas regras foram mudadas dentro desse acolhimento. Então, eu estou meio perdida dessa atualização. Talvez um caso muito especial, né, de uma pessoa que esteja acamada ou alguma coisa assim, possa, não sei, tá? Eu não sei, realmente, mas você pode se informar aqui na recepção. A pessoa que fica ali na recepção, quando vocês chegam para a aula, que é a Aline, aos sábados, ela pode te dar essa informação melhor, tá bom? Mas até onde eu sabia, não, só criança mesmo. Ok? Então, a última, que é a forma direta, né, que eu já falei, que é a reunião mediúnica da desobsessão propriamente dita, né? O que é quando a gente fala assim, desobsessão, a gente pensa o quê? Reunião mediúnica, né? É o que vem à nossa cabeça. Que acontece, visa o esclarecimento e o diálogo e a doutrinação do espírito através da informação, da conversação, da argumentação, baseada nos princípios do espiritismo, de acordo com a sua história de vida, com o objetivo de conciliação ou reconciliação das partes envolvidas. Então, a desobsessão acontece, a gente atrai, né, o médium que vai dar a comunicação, atrai o que está no campo daquela pessoa que está sendo atendida, e é feita uma conversa com aquele espírito, né? Com a pergunta que é, o que você está fazendo aqui? Né? Diga, Ana Luísa. A Ana Luísa está com 3 rugas na testa, assim, olhando para aquela... Ela não sabe nem o que ela vai perguntar, mas ela está agoniada. É o que, Ana Luísa? Boa pergunta, viu? Quem está ali é um médium que está dando a comunicação e um médium esclarecedor. E a pessoa que está obsediada, gente? Não está ali, não.
Ela tem razão. Sabe por que não está ali? Isso é o modelo daqui da casa. Tá? Volto a dizer, outras casas fazem alguns modelos diferentes. O modelo daqui da casa é esse. Por que a pessoa não está ali? Vou te explicar como que acontece a mediúnica de desobsessão presencial daqui do Harmonia. Acontece da seguinte forma. Você vai entrar na sala da desobsessão, você junto com um monte de outras pessoas junto, né, de acordo com o número de médios disponíveis naquele dia. Então, Alessandra, se tiver 20 médios, vão entrar 20 pessoas ao mesmo tempo. Se tiver, igual o passe. Se tiver 10, vai entrar 10. Se tiver 30, vai entrar 30. Enfim. Você... Existem duas formas. Às vezes, a coordenadora faz um dia de uma forma, outro dia de outra. Às vezes, no meio da mediúnica, ela muda a forma. Mas as duas formas são as seguintes. Você vai sentar na frente do médium que vai dar a comunicação e ele vai atrair do seu campo o espírito que está com você. Quando o esclarecedor, o doutrinador, perceber que essa atração foi feita, alguém vai bater no seu ombrinho e vai dizer assim, pode ir, minha irmã. E você, ó, vaza da sala. Uma forma. A outra forma é o médium te fazer um passe, e naquele passe ele também capta, e quando ele capta, o médium que está ali, ele já percebeu essa captação. E da mesma forma ele vai dizer, vai com Deus, minha irmã. Né? E por que isso é feito, gente? Por que vocês acham? Diga aí. Eu quero ouvir respostas. Por que a pessoa não fica ali ouvindo a doutrinação? Microfone ali, Camila. Ali, ó, para de fofocar. Isso é obsessão. Eu acho que é porque a pessoa ficar ouvindo o espírito que está com ela, às vezes vem muito agressivo, xingando, falando que está com muita raiva, a pessoa fica toda desestabilizada. Eu acho que, em vez de ajudar, às vezes piora. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho como dialogadora no centro e acho também que deve ser feito dessa forma. Porque, às vezes, eu olho para a cara da pessoa e vejo que ela está em pânico, apavorada. Às vezes, eu não sei se eu fico... que tem que se concentrar, claro. Aí eu fico olhando assim, às vezes, de vez em quando eu passo o olho assim para a pessoa, dá vontade de ir lá e dizer, calma. Tipo assim, ou tirar dali. Eu acho que o certo... Como é seu nome? Gina. Eu acho assim, eu tem um ano mais ou menos que eu faço esse trabalho, mas não tenho o poder de mudar, porque quando a gente trabalha num lugar, você tem que seguir a regra, você tem que fazer o que está ali. Como eu gosto muito do que eu faço, então eu sigo a regra e faço aquilo ali. Mas então, pronto, se eu Gina, tivesse o poder de dar uma opinião, eu achava que deveria ser dessa forma, porque trata a pessoa e ela não fica apavorada. Então, você falou a metade da resposta. Eu vou complementar a sua resposta. Isso tudo que ela falou é verdade, tá? A desobsessão aqui acontece no mesmo salão do passe, onde vocês tomam o passe, é onde acontece a desobsessão, né? E acontece, sim, de quando a pessoa percebe, né, o comportamento do médium. A gente brincava aqui antigamente, porque era de uma outra forma que acontecia, as pessoas saíam pela porta e batiam a porta desesperada, né? Então, sim, assusta. Agora, a complementação da resposta é a seguinte. Se você está ali na desobsessão e escuta um espírito dizendo, eu quero acabar com a vida de Ana, porque não adianta vocês virem com esse papinho, não, porque eu vou voltar. Eu vou agora, porque vocês estão me mandando, mas eu vou voltar para a vida de Ana. Ela vai ver, tá? E nem sempre a doutrinação segue no caminho da luz, não, gente. Às vezes o espírito diz, não vou, e acabou. Às vezes tem doutrinação que acontece 5, 10, 20 vezes com o mesmo espírito. Tem situações que estão incrustadas há anos e não é 5 minutos de papo que você vai mudar a cabeça de uma ideia fixada na mente daquele espírito. Tá? E aí o que vai acontecer? Ainda que o espírito aceite, entenda, né? Entenda ali a situação e siga, Ana vai para casa como? Traumatizada.
preocupada, angustiada, pensando naquilo 24 horas, principalmente quando são pessoas que não têm nenhum contato com o espiritismo, não sabem do que se trata e como acontece, só está fazendo o tratamento, né? Vai para casa e aí o que a Ana está mandando? Venha, 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 venha. Porque ela está emitindo aquele mesmo núcleo, aquela mesma ideia, aquele mesmo assunto. Né? Então, mesmo que o espírito tenha aceitado continuar a caminhada e sair de perto de Ana, ela indo para casa e continuando pensando naquele assunto, porque a gente vai pensar. Não adianta dizer assim, não, mas eu posso escutar, porque saiu daqui e morreu. Mentira. Não existe isso. Né? Você vai continuar pensando. E quando você continuar pensando, mesmo que o cara esteja querendo ir, ele volta. Porque é o imã, é a atração. Então, por isso, não a criatura que está fazendo o tratamento de desobsessão, Ana Luísa, não está ali ouvindo tudo. Tá? Pelo um cuidado e pela eficácia melhor do tratamento. Não fica, mas é curiosa. Alessandra, ela quer saber se fica sabendo do caos. Diga. Posso falar? Aconteceu comigo também de ser atendida. A primeira vez que eu fui atendida, que eu fui fazer atendimento fraterno, e aí fui atendida. E aí aconteceu isso comigo, né? Na época eu estava só fazendo tratamento. Quando eu vi dizendo, tipo assim, gritando. Primeiro gritou. E aí eu com o olho fechado, só ouvindo barulhão e falando um monte de coisa, um monte de coisa. Quando eu saí da sala, eu parecia que estava sem ar. Aí desci, fui para fora para respirar e fiquei totalmente atordoada. A água da fluidificação. Então, aqui na nossa casa. Eu bebi a metade da água. Porque aqui na nossa casa acontece também com esse cuidado, que é o seguinte: os médios, como alguém lá no fundo falou da educação médica, você, né? Os médicos, os médiuns da desobsessão, vocês vão presenciar isso no dia da nossa mediúnica aqui, porque vocês vão ver os atendimentos de fato, né? Os médiuns seguram a comunicação. Então, se tiver 20 médiuns ali e 20 pessoas entrarem, eles captaram o que está ali no campo, mas eles seguram. Quando sai todo mundo da sala, todos os pacientes, todas as pessoas que são atendidas, o coordenador, a coordenadora fala, comunicação liberada. Justamente por isso. Porque se a pessoa vê um grito, vê um choro, né? Vê um desespero, já sai, nem escutou a primeira palavra, mas já saiu impressionada. Né? Então, esse cuidado com a pessoa que está fazendo o tratamento é importante para a eficácia do tratamento. Senão, volta tudo. Calma que você está furando fila. Ele está ali esperando a meia hora. Diga, Rafael. Na verdade, você acabou de responder a minha pergunta, porque eu queria saber justamente se acontecia antes ou depois essa comunicação. Depois que a pessoa sai da sala. Não ocorre de acontecer antes, né? Não. Porque, para mim, o passe que era feito, ele era feito baseado justamente no diagnóstico desse campo. Né? Não. Então, tipo assim, observava o passe é o momento de atração. Né? E é o que eu falei, às vezes, né, a coordenação faz dessa forma e, às vezes, nem precisa do passe. Depende do dia. Vini está trabalhando agora na mediúnica. Como é que Cláudia tem feito? Com passe ou sem passe? Com passe. Então, pronto. Cláudia é a coordenadora da mediúnica de desobsessão presencial aqui da casa. E Vini trabalha nessa mediúnica. Então, por isso que eu estou perguntando a ele. Tá? Só reiterando aqui sobre esse método, eu assim super defendo essa forma mesmo, porque acho que nem todo mundo está preparado para assim, receber essas informações. Rafael, nós que somos aqui, que estamos aqui com o microfone, né, Vini? Nós que somos trabalhadores da casa. Se a gente for lá numa mediúnica de desobsessão e ouvir qualquer coisa, não tem como, é do humano. A gente vai sair pensando aqui, mas por quê? Quem será? O que eu fiz? Pronto, abriu de novo o seu campo. Né? Então, é uma forma de proteger a pessoa que está fazendo o tratamento e que ele tenha... não fique impressionado e que, né, tenha uma boa eficácia. A última pergunta, que eu vou fechar o portal. Quantas pessoas tem numa reunião mediúnica? Quantas pessoas? Sim.
No atendimento, você está falando, ou dentro da reunião? Não, estou falando, além dos médiuns, tem médium de sustentação, tem doutrinador, tem passista, tem a equipe espiritual, que é muito maior do que a equipe encarnada. Ó, você está vendo ali no exemplo que eu trouxe. Tem 2 sentados, tem quantos em pé? 4. Todos espirituais, espíritos desencarnados. Espirituais não, espíritos desencarnados. E às vezes tem mais, às vezes tem menos. Como é que se mantém? As pessoas vão falar coisas muito íntimas de sua vida. Como se mantém a confidencialidade? Ah, meu filho. Eu lá te conheço. Você entrou lá na sala. Vamos criar uma história aqui, Ana Luísa. Você vai ser atendida. Eu sou a médium comunicante. André é um médium doutrinador esclarecedor. Eu soube de uma coisa íntima ali, uma picaretagem que você fez aí nessa encarnação ou em outra. Eu vou sair contando. Gente, ó, Ana Luísa, ninguém nem te conhece, não sabe quem você é. Né? E fora isso, tem uma ética ali, né? Oxente, gente. Você já lembra do programa do Serginho Grossman? Né, altas horas? Meu amigo mandou perguntar, não tinha um negócio assim? Tinha um momento ali que falava sobre coisas de sexo, né, de atividade sexual. Aí o cara sempre dizia assim, meu amigo mandou perguntar, ela está perguntando para uma amiga, viu, gente? Aí eu aguento um negócio desse, gente? Oi, eu sou a última. Diga. A senhora, me diga uma coisa, a gente está vendo ali que tem um trabalhador também, né, desencarnado, que também vai doutrinar. Eu já ouvi falar do tal do choque anímico, mas eu queria entender por que é necessário o intermédio do médium e não o espírito desencarnado, o doutrinador, diretamente com o obsessor, que também está desencarnado, tem um lerinho ali, uma conversa. Isso é uma aula do ciclo 2, mas eu vou te dar um spoiler. Tá? Inclusive, eu vou fazer essa aula terça-feira no ciclo 2. Ela chama Doutrinação, Teoria e Prática do Diálogo com os Espíritos. Né? O que é o choque anímico? Às vezes o espírito está tão arraigado, tão materializado, né, tão apegado ao plano físico, que os espíritos desencarnados, os trabalhadores desencarnados, não têm acesso a ele. Não conseguem, é uma questão de energia. Né? Você já viu o Nosso Lar? O filme? Lembra da cena lá que eles vão ao umbral, mas os espíritos não conseguem nem enxergar eles? Você lembra dessa cena? Tem um monte de... Então, veja de novo, está precisando ver de novo. Né? Ou então, lê o livro, que é mais rico. Né? O espírito está ali, tão na superfície, ali, né? Tão ainda contaminado, vamos dizer assim, entre aspas, com aquela energia física e material, que os espíritos que estão já num outro patamar de vibração e de dimensão não conseguem ser vistos por eles. Então, o choque anímico que a gente fala é isso, porque só os encarnados têm esse tipo de energia. Né? Então, às vezes, tem alguns atendimentos que nem precisa tanta conversa. Ele só precisa disso mesmo. O espírito chega, conecta, né, o perispírito do espírito desencarnado com o médium que vai dar aquela comunicação. E, às vezes, não tem nem conversa. Às vezes, é um espírito que está recém-desencarnado, que não percebeu o que aconteceu com ele. Por exemplo, vamos criar uma história. Um espírito que sofreu um acidente, desencarnou. Foi uma coisa tão bruta, tão rápida, que ele não percebeu ainda. E os espíritos desencarnados, a equipe, não consegue atender ele. Né? Porque não consegue chegar. É uma incompatibilidade de energias. Então, ele é trazido, conectado num médium ali, para que ele possa ouvir, entender o que o médium está falando, e dali ele é levado para um hospital espiritual. Vocês vão perceber muito isso na nossa mediúnica. Né? A nossa mediúnica, eu falei semana passada, ela tem 2 momentos. O momento inicial que vocês vão experienciar vários tipos de mediunidade, e o segundo momento que vocês vão assistir como acontece uma mediúnica aqui da casa. Então, os atendimentos vão ser feitos, vocês vão presenciar isso tudo. O tempo que o médium espera para dar a comunicação, né? Porque, principalmente, quando é uma mediúnica instrutiva, como é essa, para que vocês assistam, cada médium tem que falar de uma vez, porque se todo mundo falar junto, ninguém vai entender nada. Né? Então,
a gente vai formar uma dupla. Eu e André estamos uma dupla, Ana Luísa e Patrícia é outra dupla. Enquanto essa dupla aqui está falando, esses daqui estão já conectados, mas estão calados, esperando a hora de falar. Quando acaba esse atendimento aqui, a gente fala para a Ana Luísa, comunicação liberada. Aí ela fala aqui. Aí esses daqui já se conectaram com outro caso e cada um vai esperando. Na mediúnica da casa, todo mundo fala todo mundo junto, né? Cada dupla, cada médium, cada doutrinador com sua dupla atendendo o caso que está ali. Mas como é numa mediúnica instrutiva para vocês, tem essa educação, né? Que a colega trouxe lá, educação mediúnica, que é você saber segurar e dizer no momento certo, com as palavras adequadas, né? Tudo isso direitinho, tá bom? Eu tinha falado desse slide, né? Então, só para certificar aí, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Livro dos Espíritos. Quais são os fatores básicos da desobsessão? O esclarecimento do obsessor e a renovação do obsediado. É uma via de mão dupla. Não adianta somente esclarecer o obsessor, ele vai embora, mas você vai atrair outros, porque você não se modificou, né? Foi o que eu falei aqui desde as 10h30 da manhã, né? A modificação interna, a renovação, a bendita reforma íntima é o que vai fazer você ter menos processos obsessivos, tá? E como se reconhece a obsessão? Como, gente? Um de cada vez. Calma, o microfone vai chegar. Através do exercício constante da análise de si mesmo. O ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com o seu modo natural de ser. Então, você sabe do que você é capaz, quem é você, quais são os seus comportamentos, quais são os seus pensamentos, quais são suas atitudes, de como você se comporta, quais são suas relações, como você agiria assim, assado e cozido, né? E se alguma coisa está fora daquilo que é você, vamos desconfiar, né? Acender uma luz vermelha. E uma outra forma é a observação de pessoas ao seu redor. Então, as pessoas que te conhecem, sua família, um grande amigo, uma grande amiga, pessoas que sabem quem você é, né? Se te sinalizar assim, Alessandra, o que está acontecendo, né? Você não é assim, você está tão baixo astral, está tão depressiva, ou está tão agressiva. Ou o contrário também, é uma pessoa contida, aquela pessoa, né, dentro dela e está toda eufórica, toda para fora, toda não sei o quê. É uma obsessão também. A gente pensa que a obsessão é só coisa ruim. Não, pode ser o contrário. Te proporcionar alegria, euforia e não sei o quê, que é fora do que você é, né? Então, essas duas coisas são o que sinalizam para a gente que a gente está num processo obsessivo. Ou o meu próprio conhecimento, autoconhecimento, ou o conhecimento de quem me conhece, né? Que pode também sinalizar isso. Quem é o principal agente da desobsessão? Ai, glória a Deus, pensei que não iam dizer isso. Eu falei 2 horas à toa, já pensou? Essa frase eu amo, de Adenauer. Pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Não é fácil? Diga aí. Gente, olha que coisa simples. Ele não está mandando fazer nada de mirabolante. Ele está dizendo, vivendo bem e pensando bem, a gente não vai precisar mais de desobsessão. O que tem de difícil nisso? Ah, porque você é um espírito de vibração muito baixa.
pessoa está dizendo que se ela sofreu um processo obsessivo, a culpa é da caramelo dela. Você vê, gente. Outra frase. Prevenção também. E aí é de Missionários da Luz, de André Luiz. Não podemos evitar que uma ave de rapina cruze ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que ela faça ninho em nossa cabeça. Então, é lá do primeiro slide, né? Obsessão todo mundo vai sofrer, igual dor de cabeça e gripe. Mas eu tenho que estar alerta para esses sinais, né? Estar sempre tentando conduzir a minha vida numa vibração boa, numa afinidade boa, numa sintonia boa, para que esse ninho não se estabeleça na minha cabeça. O que é o ninho? É a fascinação e a subjugação. Certo? Pronto. É a obsessão. Passa aí, Cláudio. Agora, como é que bota esse trem aqui? Será que é assim? Deixa eu ver se vai dar certo. Autodesobsessão. Transforme-se. Ideias edificantes, equilíbrio das emoções, evitar os vícios e o trabalho no bem. Vamos ver se esse negócio vai sobreviver, gente. Ih, acho que quebrei. Vou ter que pagar um novo baú. Ó, foi não. Vamos trabalhar junto, Cláudio. Ah, não, peraí, acho que desligou. Ih, Cláudio, vou ter que pagar um novo baú. Passa aí para mim. Vamos ler. Vamos junto, hein, Cláudio? Ó, passo a passo. Para não terminar minha aula de modo feio. Esse texto é de André Luiz também, que chama Desobsessão Sempre. Então, ele diz, ó, se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos semelhantes. Se quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Ó, o Cláudio me boicotando. Vai, Cláudio. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se espera as desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Vai, Cláudio. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra. E ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Francisco Cândido Xavier, André Luiz. Então, resumiu lindamente, né, tudo que a gente conversou aqui. A gente diz... Tá bom, Amanda, obrigada. A gente diz que é coisa ruim, é um espírito do mal. Foi, Vini? Valeu, obrigada. É um espírito do mal. É a Nina Caramelo, né, que está me tirando do sério. É o meu marido, é o meu filho, é o meu patrão. Né? Porque encarnação é de encarnado para encarnado também, né? A gente bota a culpa só nos pobres dos desencarnados, né? Mas a gente também obsedia o marido, o patrão, o filho, o empregado, o funcionário, né? A cunhada, a sogra, né? A gente também é responsável por isso. Mas o processo todo, né, de afastamento, de ter boas companhias, de ter pessoas bacanas ao nosso lado, começa em nós. Né? O que eu estou emitindo é o que eu estou recebendo. E outra frase também de Chico, a melhor técnica para afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom, que é tão fácil quanto a de Adenauer. Pensando bem e vivendo bem, não precisaremos de desobsessão. Certo? Um beijo, até o próximo sábado e obrigada. Senhoras e senhores, Alessandra Brandão.